Boa noite, gente. Tudo bem? Ó, eu aqui de novo, né? E para a gente falar de um tema, como ele falou, muito interessante. Né? A aula médium e mediunidade se comunica, não tem como ser. Né? A gente vai ter que retomar alguns conteúdos da aula da semana passada, né? Para que a gente, né, dê continuidade aqui no nosso estudo de hoje, certo? A aula 10, metade do curso, né? Logo, logo, nossa mediúnica, né? Então, vai ser bem interessante a gente conversar. Oi? Ah, é 11. Eu esqueci de trocar, você nem me falou nada, tá bom? Pronto, desculpa, viu, gente? Aula 11. É. Mas, então, desculpa a falha aí. E vamos iniciar, então. Bom, nosso tema é médiums e o objetivo, né, geral do nosso tema de hoje é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Isso vocês vão ouvir até o final da ULI, né? Esse mesmo discurso para ver se a gente internaliza que todos somos médiums. E a gente vai conversar um pouco sobre essa mediunidade, sobre o grau da mediunidade em cada um, sobre os tipos de médium, né? Durante a exposição. Objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. E essa é uma parte bem bacana para a gente conseguir compreender, inclusive, como se dão essas conexões, com quem eu me conecto, por que eu me conecto com esses tipos de espíritos, né? Com quem eu me conecto a partir daquilo que eu sou. E é bem interessante esse tema. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E aí você vai retomar um pouquinho, porque a gente já viu na aula de mediunidade os indícios, né, do desabrochar da mediunidade. Mostrar... Opa, deixa eu voltar. Mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. Então, a gente vai falar dos tipos de reunião e vai fazer o link com as reuniões aqui da casa. Quando elas ocorrem, em que formato elas ocorrem, até para que vocês tenham oportunidade de conhecer, porque futuramente vocês vão poder fazer parte como estagiários nas nossas reuniões. Vocês vão poder participar como estagiário e ter uma experiência e vivenciar como é o atendimento, como são as reuniões, os diversos tipos de reunião aqui, ok? Bom, vamos iniciar, então, lembrando o que é mediunidade. Alguém lembra aí o que é mediunidade? Aqui, vamos ver, esperar aqui o microfone. Ó, gente, aquele combinadozinho continua valendo, viu? Perguntar, levanta a mãozinha aí, porque o microfone chega. Diga. Seu nome? Meu nome é Guilherme. Diga, Guilherme. A mediunidade é uma faculdade do corpo físico que não depende de qualidades morais, que é justamente uma faculdade física e energética do ser. Que eu me recordo é isso. Certo. Mais alguém gostaria de complementar? São tímidos assim, sempre é. Ninguém mais sabe o que é mediunidade. Vocês tiveram aula semana passada, gente. Quem deu a aula semana passada? Depois, quando chegar em casa, a gente vai conversar direitinho. Ninguém está sabendo me responder o que é mediunidade. Ali, ó. Ah. Mas vai tirar ele dessa situação. O amigo ali, né, para ajudar ele. Foi socorro. E ele merece, que a aula foi boa. Foi. Mediunidade é a faculdade inerente aos seres humanos de se comunicar, de interagir
com os espíritos encarnados e desencarnados. Maravilha, falou bonitinho, né? Gostei. Obrigado. Tá salvo, Roberto. A alegria dele ali, ó. Na verdade, a gente pode falar que a mediunidade nada mais é do que um sentido que nos permite nos comunicar, né, com pessoas que estão em um outro plano, né, de existência, né, um outro plano de realidade, né, vamos dizer assim, uma outra realidade, né, numa outra frequência, né, numa outra faixa, numa outra dimensão, ou seja, né, as denominações que a gente possa dar. Então, ela nos possibilita isso. Por quê? A gente já conversou que os nossos órgãos de sentido do corpo físico não estão preparados nem aferidos para perceber essa faixa vibratória, né? Essa frequência dos planos espirituais. Estão preparados para perceber a nossa realidade aqui encarnada. E a mediunidade que nos possibilita isso, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, na citaçãozinha do livro de vocês, é uma faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibratórias diferentes. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência acima de que o cérebro capta ou emite a realidade. Ficou claro agora? É? Então, todos os nossos aparelhos físicos, sentidos, o nosso cérebro, tudo é preparado para perceber essa frequência aqui. E a mediunidade que nos permite essa conexão. Está entendido aí, bem lembradinho? Ok. Vou seguir. E aí, afinal, o que é o médium? A mediunidade é essa comunicação, né? Essa possibilidade, esse sentido que me permite me comunicar com o plano espiritual. E o médium? O que é o médium? Aqui, ó. Fale, sim, agora você vai falar. Falei só que o médium é um instrumento dessa comunicação. Seria o instrumento dessa comunicação. Vocês concordam? É? Alguém gostaria de complementar? O que a palavra médium significa? Oh, ali, por favor. Só fala ali, é uma palavrinha, não vai morder. Eu juro que não dói. Porque não deu para ouvir o que você falou, não. Médium é? Meio, né? Meio. Meio entre o quê? Hein? Meio entre as faixas vibracionais. Pode complementar. Não, é que eu ia falar que é um espírito desencarnado ou encarnado que justamente faz essa intermediação entre as faixas vibracionais, né? Isso. É um intermediário, porque ele está, né, mediando, está no meio desse, né, permitindo a comunicação entre esses dois planos, né? Então, perfeito. É isso aí mesmo. Então, vamos lá. Olha o que o livro dos médiuns nos fala na questão 5.9. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, o livro dos médiuns nos traz que todo ser humano tem, né, esse potencial mediúnico. Existe essa potência dentro dele. Uns já desenvolveu mais, outros menos, né, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu grau evolutivo. São várias as questões, né, que fazem com que o espírito encarnado se utilize dessa mediunidade ou não. Né? Pode ser que no planejamento reencarnatório dele ele não tenha interesse de se utilizar dessa ferramenta, que ele quer viver outras coisas. Pode ser que em alguma encarnação ele usou isso muito mal, né? Aí resolveram dar um tempinho, ó, segura aí, até você aprender como utilizar, né, essa ferramenta. Certo? Então, são várias as questões. Não tem nada assim engessado, dizer, ó, eu não me utilizo da minha mediunidade por isso. São várias as questões. Certo?
Então, todos somos médiuns. Não há exclusividade. Ah, eu sou médium do Centro Espírita Harmonia, trabalho em mediúnica. Grande coisa. Não tem diferença nenhuma. Certo? Até porque que dizem, né, que quem mais trabalha é o que mais está precisando de fato. Né? É o espírito que está precisando muito. Então, ele está ali trabalhando. Às vezes é um propósito mesmo, estar trabalhando com sua mediunidade. Né? A gente vai ver depois, vocês vão estudar mais à frente aí sobre o mandato mediúnico. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, o que é ser médium? A gente já falou aí. Né? Médium é um meio, é intermediário. Certo? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação em entre níveis conscienciais, níveis de consciência. Né? Outra coisa, estou em outra dimensão, estou num outro nível consciencial, um nível de consciência. Certo? Tranquilo até agora? Posso ir? Está todo mundo aí. Se eu perguntar quem é médium aqui, levanta a mão, quem é médium? Que levanta a mão, quem é médium? Eu acabei de dizer que todo mundo é médium, levanta a mão. Certo? Porque a mediunidade, há pouco tempo, se dizia assim, ó, o médium, e pensa no médium na ostensividade. Aquele médium, né, que você percebe, que recebe a comunicação de psicofonia, de psicografia, né? Mas, na realidade, a mediunidade tem vários tipos de mediunidade, né? Vários tipos de médium, né? Em graus, desde a sensibilidade até uma ostensividade maior. Mas todos nós somos médiuns. E mais, nos conectamos o tempo inteiro, sem percebermos. Porque, às vezes, a sutileza é tão grande que nós não percebemos. Mas o tempo inteiro nós estamos indo e voltando, nos conectando com essa outra realidade que também é nossa. Que é a nossa realidade. Né? Então, tem vários indícios. A gente vai conversar um pouquinho, que a gente vai ir se reconhecendo em algumas situações, né, e dizer, poxa, isso acontece comigo. Né? Certo? Vamos continuar. Bom, o desabrochar da mediunidade, a gente viu, né, na aula passada, todos aqueles sintomas, né, visão com pessoas desencarnadas, labilidade emocional muito grande, sensações de calafrios, né, premonições, vários sintomas que o desabrochar da mediunidade, né, nos proporciona. Né. Normalmente, a ignorância, que é a falta do conhecimento sobre o que está acontecendo, gera medo, preconceito, né? Faz com que a pessoa que está vivenciando aquilo tenha medo de expor o que está passando, porque vai achar que está ficando louco, que é esquizofrênico, né? Que não está normal. Tinha uma amiga nossa que trabalha com a gente no Campus 2, né, que eu trabalho na mediúnica de desenvolvimento. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela tinha uma ostensividade muito grande. Nós tivemos uma reunião no sábado e cada um estava relatando, né, essa questão nossa com o mediúnico. E ela disse que ela via desde pequenininha. Desde pequenininha, ela via com clareza, sabe, aquele Divaldo e Chico que viam as pessoas e não conseguia diferenciar. Ela disse que não conseguia diferenciar. Então, ela estava conversando com alguém e disse assim, essa moça que está do lado, mas que moça? Não tem moça nenhuma. Aí a mãe dela disse assim, ai, coitadinha, ela não é muito normal, não, porque ela caiu do berço. Caiu do berço, quando era novinha. Né? Então, como é difícil esse primeiro momento, né? Principalmente que uma boa parte de nós viemos de uma cultura religiosa onde a mediunidade era considerada... Não, primeiro, não era falado, não era comentado, e quando isso surgia, era uma coisa considerada errada, que não se deve falar com os mortos, que não é coisa do demônio, dependendo da concepção de cada um, das crenças de cada um. Então, esse desabrochar traz muitos conflitos
conflitos gerados, como eu falei, pela ignorância. Então, acaba que as pessoas se fecham, não falam, sofrem muitas vezes sem saber o que fazer com aquilo. Muitas vezes não vão procurar ajuda de, vamos dizer assim, de doutrinas ou religiões que tenham um cunho mais espiritualista, por preconceito também, né? E a gente vê que existe ainda muito preconceito com essas religiões, né? Quando se fala na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, todas essas que têm, né, essa vertente espiritualista, que acredita na comunicação com o desencarnado, com mortos, né, como eles falam, de reencarnação, não é bem vista. Então, a gente acaba que se cala. E, às vezes, sofre, né, e traz muitos problemas, às vezes, em função disso. Então, às vezes, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, né? E nós estamos aqui para, de alguma forma, entender um pouco melhor, né, esse médium que nós somos, entender que a mediunidade é um processo natural do espírito, né? É uma faculdade pertencente ao espírito, é uma ferramenta de aprendizado e de evolução, quando bem direcionada, quando bem utilizada, tá certo? Dito isso, vamos seguir. E qual é o papel dos médiuns? Tudo bem, Tânia. Você me disse que é uma ferramenta evolutiva e tal, mas qual é o meu papel quando eu estou ali no momento de permitir uma comunicação? Qual o meu papel enquanto médium ao receber essa comunicação? O que vocês acham? Só abrir a boca ali, e o espírito sai falando o que quer? Como é que é isso? É segunda-feira, eu vou dar um desconto, porque é segunda-feira, certo? Porque a gente tem um papel ali. Não é simplesmente abrir a boca e deixar que a pessoa fale o que ela quer. Faça o que ela quer. Tudo bem, eu sou um instrumento, eu sou um intermediário, eu traduzo isso. Mas e aí? Boa noite. Boa noite. Imagino que seja de transmitir a mensagem mesmo, assim. Acho que, às vezes... E eu não sabia que... Eu descobri na aula passada, né, que todo mundo é médium. Passei por isso várias vezes. Uma vez no elevador, um dia aleatório, que eu não pego no horário do elevador, uma moça, e transmiti uma mensagem para ela. Ela falou, nossa, isso, eu precisava muito ouvir isso. E aí, na aula que eu descobri essa questão dessas mensagens. Sim, sim. E é muito interessante a gente se permitir e entender como é esse movimento, né? De você, às vezes, um sinalzinho, uma pequena coisa que faz diferença, que muda totalmente o trajeto e tal. Então, acho que pode ser essa questão aí de você transmitir uma mensagem, de você ser a ponte mesmo, essa ligação, se permitir. Muitas vezes, até aqui na fala, às vezes foi logo no começo, esse pegar o microfone e falar, às vezes a gente não se inibe por vergonha, ou não sei, acaba não falando. E muitas vezes é uma mensagem que precisaria ser colocada, e a gente acaba não colocando. Até essa mensagem para alguém, tem tanta gente que não consegue saber uma pessoa, mas alguém específico precisava ouvir. Então, acredito que para várias pessoas pode acontecer isso. Na verdade, aqui é o nosso momento de troca, né? O nosso momento de troca. Todos nós temos o que falar, né? Temos o que ensinar e o que aprender, né? Eu acho que a grande sabedoria nossa aqui é se colocar exatamente nesse lugar de aprendiz eterno, mas também de mestre, né, que também ensina. Nós aprendemos muito uns com os outros. Eu também acredito bastante nisso. Bom, já que está todo mundo aí, esse papel, sim, eu vou passar a comunicação, beleza. Mas como eu vou passar essa comunicação? Será que tudo que chega até mim deve ser dito? Esse é um grande questionamento. Será que tudo que chega, na intensidade que chega, eu devo demonstrar isso? Será que eu tenho um papel em função dessa comunicação que chega e como chega? Acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque tem os médios ostensivos e os não ostensivos. E temos que ficar bastante alerta, prestando atenção nas comunicações
que temos no nosso dia a dia, que, na maioria das vezes, a gente não se dá conta. Tipo assim, eu vou pegar aquele ônibus, aí tem uma coisa, não vá. Aí, de repente, eu pego e acontece uma coisa. Então, eu acho que a gente tem que se trabalhar mais para isso. E, na hora da comunicação, aprender uma técnica de não falar tudo que está recebendo ali, né, da inspiração do Espírito. Ter o cuidado, porque pode machucar a pessoa, pode a pessoa ter algum problema, ficar desnorteado. Então, tem que ter bem atenção nessa questão. Então, acho que o papel é esse. Bacana. Aqui. Boa noite. Me Boa veio noite. aqui em mente que é preciso avaliar o espírito que está querendo comunicar, porque ele pode ser inferior ou ele pode ser superior. Não sei se é esse o termo que se usa, né? Mas se for um que tenha baixa vibração, vai querer transmitir algo que não seja válido, né? Então, eu acho que é ter esse filtro também para entender o que se deve passar ou não e o objetivo disso, né? Bacana. Então, a gente teve aqui a comunicação, a mensagem, né? Como ela fala, a importância de analisar o que está chegando, de que forma vai ser passada. Você traz a palavra filtro, olha como vai se conectando. Boa noite. Boa noite. Essa questão do filtro, a partir do momento que uma suposição, eu sou médium e vou dar uma comunicação. Se eu parar para pensar naquilo que eu vou falar, eu não estou interferindo nessa comunicação? Boa pergunta. Porque, assim, por exemplo, eu prefiro não saber. Mas aqui, por exemplo, no Harmonia, eu gosto muito, me sinto muito à vontade, por exemplo, no da desobsessão. Eu não estou presente no momento da comunicação. Então, eu acho isso muito importante. Mas, naquele momento entre os médiums, eles precisam estar, eu acredito, recebendo toda a comunicação sem nenhum tipo de interferência. Bom, vamos lá. Concordo com você. Você não pode mudar o conteúdo da mensagem. Então, o médium sim, tem um papel de filtro. E esse filtro é a partir dos conteúdos anímicos. Você lembra que a gente falou? Daquilo que eu sou. O animismo é tudo que é meu conteúdo. Tudo que está na minha alma, vamos dizer assim, como as pessoas falam. Então, esse meu conteúdo é que vai contribuir para que eu filtre as mensagens, mas eu não posso mudar o conteúdo daquilo que ela está trazendo. O que é filtrar? O espírito chega aqui, dando uma comunicação, falando um bocado de palavras de baixo escalão, extremamente agressivo, querendo levantar e bater na pessoa que está aqui. Eu vou deixar? Esse é o filtro. O conteúdo do que eu sou, eu não falo palavras de baixo escalão. Eu não consigo nem falar. Mesmo que ele queira aqui, eu não vou repetir isso. Outra coisa, eu não vou agredir ninguém porque ele está daquela forma. Mas eu vou passar o que ele tem para trazer. Eu vou dizer, olha, o espírito está com muita raiva, revoltado, agressivo, querendo agredir, eu posso falar tudo isso. Eu só não vou fazer dessa forma, entendeu? Mas não vou mudar o teor. Eu vou trazer a mensagem, vou ter o filtro só nesse sentido. Tem aqui também, viu? Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Não sei se eu entendi errado, mas a comunicação é feita pela mente, não é isso? Isso. E a comunicação é feita a partir de uma frequência vibracional. Isso. Como é que... Eu tinha entendido que os espíritos desencarnados vão se comunicar com o médium que estão na mesma frequência. Uhum. Um espírito que está numa frequência inferior, ele consegue dar comunicação? Vamos fazer o seguinte, consegue, é o que mais consegue. Eu achei que... E é o que mais se conecta com a gente. É o que mais se conecta, por que será? É só olhar o que nós somos ainda para entender. Mas vamos fazer o seguinte, lá na frente um pouquinho, a gente vai falar sobre sintonia, vibração e reuniões mediúnicas. Aí a gente vai começar a entrar nesse, explicando direitinho. Eu acho que vai ficar mais claro para você. Viu? Lá. Lá, ó.
Tânia, eu ia falar referente a o que ele comentou aí, né? A gente tem que peneirar o que vai falar, realmente. Sim. Mas a gente também tem que ter conhecimento nesse peneirar. É por isso a necessidade do estudo. Perfeito. Para a gente se conhecer e conhecer o que é nosso e o que é dele. Porque e aí não vai haver interferência. Por isso a necessidade do estudo. Muito. Autoconhecimento, estudo, tudo isso vai contribuir que a gente dê comunicações cada vez mais claras, usando o devido filtro, né? Para que a gente traga o conteúdo sem essa agressividade, sem essa... Pode falar. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. E com relação o médium, ele pode não transmitir a mensagem, tipo, como você deu o exemplo, um espírito sofredor, agressivo, violento, e você como médium trava, não consegue ou não quer passar aquela mensagem. Existe isso ou a mensagem precisa ser dita? Não. Quem determina isso é você. Eu posso, então, dizer, Pode. Não vou passar essa Sabe mensagem. por quê? O controle é seu. Né? Se eu estiver numa reunião mediúnica, aí nós vamos ver os diversos aspectos, tá? Porque, assim, existem momentos, eu estou na rua à toa, me conecto com algo e vem, sei lá, uma forma mais agressiva, uma forma de um teor mais baixo e tudo, eu não vou falar, eu não vou falar. E vou pedir licença, eu não vou falar. Mesmo que ele queira, que ele deseje, que ele está ali, que ele precisa, eu sinto muito, você precisa, mas eu não vou fazer isso. Então, é um treino da gente conectar e desconectar. Mas eu não sou obrigada, porque eu estou na rua, chegou um espírito, eu tenho que parar tudo, parar a minha vida, para que eu ouça ele. Eu não faço isso nem com encarnado, nem com desencarnado. Né? É só a gente fazer o comparativo. Né? Viu? Mas ninguém é obrigado a nada. Oi. Eu entendi quando você falou que a gente filtra com base no nosso conteúdo próprio. Sim. Mas a minha pergunta em cima disso então, a gente nunca vai perder essa consciência de, num momento de conexão, a consciência nossa para poder filtrar. A gente nunca perde, não há momentos em que o espírito domina a gente, assim, não? Não. O que acontece, e é isso a gente vai, em mediunidade, eu acho que deve ter dado isso, é que existem vários tipos de conexões. E nessas conexões, muitas vezes, ela pode ser dita inconsciente, principalmente quando a gente não tem muito domínio ainda da mediunidade, dita, porque não é inconsciente. Nós sempre estamos no controle, certo? Sempre estamos no semiconsciente ou totalmente consciente, que é o grau de lembrança daquilo que aconteceu. Certo? Quando você estiver no nível de controle, você sempre vai estar lembrando de tudo, e assim, é como se você fosse um telespectador ouvindo tudo, né? Deixando ele se comunicar através de você, mas, na realidade, você está no controle sempre. Aí vai ter aquele que é totalmente consciente, lembra de tudo, do começo ao fim. Vai ter aquele que, às vezes, porque existe um certo ceder, né, seu, para que o espírito consiga se comunicar através de você. Há um ceder da sua consciência naquele momento. Então, tem pessoas, às vezes, que ficam ditos semi-inconscientes, que lembram, às vezes, de algumas partes e outras não lembram. E tem pessoas que é cada vez mais raro isso, viu? Mais raro. Que não lembram. Dão a comunicação, mas não lembram o que falaram. Pode ser também. Então, se não lembra, mas mesmo assim ela teve a possibilidade de filtrar? Se não lembra nem do que falou, nem do que ouviu, de nada. Quanto menos consciente, menos filtro você tem. Tá. Obrigado. A última, agora a última para eu poder... Obrigada. Eu poder seguir. Tá, eu abri, né? Aguente, agora diga assim. Não, tô achando ótimo. Diga. É uma dúvida. Assim, quando eu falo assim, comunicação, na minha cabeça funciona... Se eu sou médium, eu vou fazer uma comunicação dentro de um local apropriado, protegido, dentro de um centro espírita, ou de qualquer outro local.
essas comunicações que são dadas em qualquer lugar fora desse ambiente, eu acho que a gente pode ficar para si. Eu não sei se você entendeu. Porque, assim, na minha cabeça sempre funcionou que comunicação tem que ser feita e dada, passada, mesmo que seja por espíritos inferiores. Se eu estou naquele ambiente, é para auxiliar. Por isso que eu vou dar passagem para isso. Porque você está numa reunião mediúnica trabalhando isso. Aí você não vai se preocupar, porque você está ali ouvindo uma pessoa que está com problemas e vai tentar, de alguma forma, ajudar. É uma situação. Isso. Tá. Mas fora desse ambiente, eu deveria ou eu poderia estar recebendo ou transmitindo comunicações? Não seria algo mais restrito nesse ambiente? Aí depende muito. Por exemplo, você se conecta, vamos com um dito, a gente vai falar de obsessão, né? Com algum espírito em desequilíbrio. Você vai sair dando comunicação e se deixando tomar por isso, aí vem o controle. Aí eu não vou fazer isso, né? Mas, se eu já tenho um nível de consciência do que é a minha mediunidade, eu sou um médium que já estou aqui, me eduquei, né? Porque a gente não educa a mediunidade, a gente educa o médium, né? É o médium que tem que ser educado. Eu já sou um médium educado, né? Eu posso, de repente, permitir, durante o Evangelho no Lar, um bom espírito trazer uma boa mensagem para mim? Pode. Qual o problema? Se eu estou num processo de naturalizar isso, entendendo que isso é uma comunicação entre pessoas, por que não? Agora, você não vai fazer da sua casa um centro espírita, não é isso. Não é isso, certo? Mas nós nos conectamos sempre, não tem espírito só dentro do centro espírita, tem espírito todo tempo. Agora, sim, eu venho e trouxe uma mensagem, isso que você trouxe, é bacana, mas a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que vem, porque você não sabe quem é que está passando essa mensagem, e ela foi muito feliz em dizer isso. Como é que você vai saber qual é a real intenção daquele espírito? Ele não vem com uma carteirinha de identidade se identificando. Você não sabe quem é. Quantas vezes a gente recebe nas reuniões os espíritos que vêm com uma sutileza, com cara de bonzinho, e na realidade não é nada daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado também em passar mensagem para as pessoas. Porque outra coisa, você também não sabe, muitas vezes, se a pessoa está preparada, de fato, para ouvir aquilo. E você pode disparar um gatilho aí que depois, em vez de fazer bem, vai fazer mais mal do que bem. Então, a responsabilidade do médium é muito grande. É muito grande. Aliás, a responsabilidade de nós, enquanto pessoas, é muito grande quando a gente se relaciona com o outro. Né? Não é nada diferente. Tá? As mesmas coisas, tudo igualzinho. Como diz Adenal, é farinha do mesmo saco. Todo mundo. Né? Então, vamos lá. Então, só para amarrar, que é tudo aquilo que a gente está falando aqui, o espírito do médium, e aí a gente bota entre parênteses, né? Não botei ali, mas eu vou botar depois, que não é o espírito do médium, eu sou o espírito. Mas ali é o quê? Como a conexão é feita perispírito com perispírito, e o perispírito é justamente esse meio de ligação do espírito, a essência do que eu sou com o corpo físico, ele faz esse papel aí, né, de instrumento. Mas quem está interpretando tudo, quem está agindo, comandando tudo, é o quê? É o espírito. É a minha essência. Vamos lá. Veículo e filtro do pensamento do espírito que se comunica, para não acontecer aquilo que a gente estava falando aqui. Eu levantar, bater em alguém, ficar me jogando no chão, xingando as pessoas de forma inadequada, agindo de forma inadequada. Né? Então, eu sou o filtro. Tânia, se a pessoa na vida, né, encarnada não tem filtro, ela vai ser sem filtro na comunicação também, porque é conteúdo dela. Certo? Aí, esse que não tem filtro nenhum vai levantar, vai xingar, vai ser agressivo, porque ele está trazendo exatamente aquilo que ele é. Certo? Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Por que a gente exerce influência sobre a comunicação que chega? Porque está passando pela minha mente. Você lembra do mecanismo da mediunidade? Mente a mente, perispírito com perispírito, conteúdo do espírito comunicante com meus conteúdos.
Pronto. Então, não tem como, de alguma forma, aquela comunicação não ter algo que é meu. Inclusive, ele consegue se comunicar a partir de mim, porque ele foi lá e encontrou em mim exatamente esse núcleo de emoção que me permitiu ter raiva, esse núcleo de emoção que me sentiu ficar emocionada, triste, chorando, né? Porque tudo isso são conteúdos que nós temos dentro de nós, né? Faz parte de nós. Eu entendi. Oi. Oi. Você falar que, através desse filtro, o médium tem o cuidado, né? Porque tem espíritos que vêm, que falam a verdade, tem mentirosos, tem bons, tem ruins e tal. Então, assim, minha pergunta é... Como distinguir? João morreu hoje, desencarnou hoje. Exemplo. Tem algum João aqui? Exemplo. Não é você. Um fulano desencarnou. Um espírito encarnado desencarnou. Fulano aqui foi péssimo, matou gente, estrupou gente, é ruim. Ele desencarnou hoje. Não virou santo. Ele vai continuar existindo no mundo espiritual com todo esse perfil. Exatamente. Então tem tudo de bom e tudo de ruim aqui. Tudo de bom e tudo de ruim continua tendo. Perfeito. Tá. Perfeito. Obrigado. A partir daí a gente entende as conexões que a gente faz. Porque se eu sou da banda do tocar o terror, eu vou continuar me conectando. Quando eu desencarno com a minha galera, e quando a gente está entre os dois planos, a gente continua se conectando. Né? Vamos lá. Desculpa aí, João. Então, eu gostei muito dessa citação do livro de Leon Denis, no Invisível. Né? É muito bacana, ele está nas referências. Alguém já leu algum livro de Leon Denis? Ele tem livros maravilhosos, vale muito a pena, tratando muito da questão da mediunidade, tratando muito do mundo espiritual, é bem bacana. E ele diz, todos os homens são médiuns, ainda que de modo desigual e, frequentemente, vezes inconscientemente, todos sofrem boa ou má influência dos espíritos. Vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosamente e atenta aos atos de nossa existência e participa com pensamentos em nossos trabalhos, em nossas alegrias e em nossas dores. Ai, Tânia, agora eu faço o quê? Estou me sentindo no Big Brother, né? Todo mundo vai fazer, se conectar e fazer aquilo. Eu disse, não. E qual é a forma de que essas pessoas não interfiram na vida da gente? Qual é a forma que alguém não interfira de forma negativa na minha vida? Eu, médium, enquanto médium. Hein? Esclarecimento. Busca da melhoria interna, pessoal. Né? Autoconhecimento. Sabe? Tudo aquilo. Porque se você quer andar com boas pessoas, se torne uma boa pessoa. Aí você toca o terror a vida inteira, na família, no trabalho, acontece, faz e acontece, desencarna e acha que vai para o paraíso, né? Vai ser tudo lindo, né? E aí é aquilo que a gente faz, ninguém vira anjo nem demônio, porque desencarnou. Então, eu acho bem bacana essa... Pronto. Agora existem, né? A gente classifica de duas maneiras os médiums, né? Que a gente já meio que falou. Os médiums ostensivos, né? Que são esses que têm a habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diversas dimensões. Então, são esses médiums que, né, que já têm isso mais desenvolvido e passam as comunicações de forma bem clara, através da psicofonia, através da psicografia, através da produção de artes, como a psicopictografia, né? Videntes, médium videntes, que conseguem ver aí o mundo espiritual, né? As paisagens, as pessoas, os sons, audientes, vários tipos de médium que conseguem, né, já se conectar, conseguem já se utilizar desse sentido de forma mais precisa, de uma forma mais assertiva. Já aprenderam, né? Porque a evolução nada mais é do que o aprendizado, né?
já aprenderam, já vêm desenvolvendo isso ao longo de suas encarnações, porque é prática também, né? Então, já traz esse conhecimento. Porque a mediunidade, né, e o médium também a mediunidade, vamos dizer assim, é uma conquista evolutiva também. Certo? Ok? E os médiums sensitivos ou impressionáveis são aquelas pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Então, assim, sente que tem algo, mas não consegue visualizar, não consegue ouvir, né? Como os médiums mais ostensivos, né? Mas tem essa percepção de sentir a energia dos lugares, né? Então, são os médiums sensitivos, porque isso também é mediunidade. Outra coisa, as inspirações que chegam, muitas vezes, como ela falou, não vá por tal lugar, né? Que te vem aquela coisa que te dá algum receio de fazer algo. Quando não vem bem claro, não vá para tal lugar, mas, tipo assim, te dá algo, acontece dentro de você que diz, poxa, eu não vou fazer isso, eu ia fazer, mas eu não vou fazer. Então, são várias as inspirações. Isso é mediunidade. Você quer maior mediunidade do que a conexão de uma mãe com o filho, que muitas vezes consegue sentir que tem algo errado, né? A mediunidade, se você vê em crianças também, crianças, o amiguinho imaginário é um praxe, é clássico. As crianças ficam horas brincando com um amigo, dão nome para este amigo, descrevem este amigo, brincam com esse amigo. Eu me lembro que eu tinha minha amiguinha, eu não lembro exatamente do rosto dela, mas eu me lembro de brincar muito com uma menina, que, né, a gente brincava de todo tipo. Na minha época, a brincadeirinha era ser secretária, né, porque eram as profissões das mulheres, né, ser secretária, né, datilógrafa, essas coisas. Eu brincava muito com essa amiguinha. Então todos somos médiums, uns mais sensitivos e outros mais ostensivos, e outros que estão aí no meio do caminho, né, nas várias gradações aí que se pode encontrar na mediunidade. Então, quais são, assim, não indícios, mas como a gente percebe, né, as características de alguns médiums, né, a importância da gente compreender essa mediunidade. Certo? Isso tem a ver com os indícios também, né, do desabrochar. Que essas visões, muitas vezes, tem muitos médiums que têm visões demais de parentes que já desencarnaram. Muitas vezes, esses parentes trazem alguma mensagem, avisos, né? Muitas vezes, eles chegam para nos consolar, para nos acalentar, né? Nos ajudar, de alguma forma, nesse sentido. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo, que é aquelas oscilações de humor e comportamento que vão fora do padrão normal. Eu não estou falando que é múltipla personalidade, não, viu, gente? Estou falando de que aquilo que altera, de repente, né? Não é múltiplas, não é a pessoa que tem variação de humor, bipolar, isso. Não estou falando de bipolaridade, não, né? Isso já é outra coisa, mas aquela pessoa assim, você está do nada e, de repente, algo tira você do ar. Eu acordei bem, estava tudo lindo na minha vida, acordei cantando, tomei meu café, estou feliz, cheia de planos de bem. De repente, isso muda e chega, às vezes, na forma de uma raiva inexplicável, de um medo inexplicável, né? De uma angústia inexplicável. Né? Às vezes, a gente cai no choro sem motivo nenhum. É desse aspecto, é perceber, e aí vem o autoconhecimento, vem o estudo, vem tudo isso, de perceber quando isso chega até você, você reconhecer, parem um pouquinho, tem algo errado, porque eu não sou assim, eu não penso assim, eu não ajo assim. Por que eu estou com esses pensamentos? O exercício sabe aquela história do orar e vigiar? Pronto, orar e vigiar nada mais é do que cuide de você, olhe para você, vigie os seus atos, suas atitudes e seus pensamentos. Pressentimentos que se tornam realidade. Sonhos premonitórios, né? As características dos médiuns. Frequentemente, sonhos com os desencarnados.
perturbações intermitentes não diagnosticadas. Sabe aquelas coisas que é uma doença, né? Que você faz exame, tem um mal-estar, ninguém acha nada, ninguém viu nada, né? Aí, de repente, a pessoa faz um tratamento no centro espírita e vai tudo embora, né? Tudo fica bem. Pode falar. Um médio sensitivo, ele evolui, vamos dizer assim, para ser um médio ostensivo, e um médio ostensivo pode regredir, vamos dizer assim também, para um médio sensitivo? Tudo pode ser desenvolvido, como qualquer sentido da gente, qualquer potencial pode ser desenvolvido mesmo. Isso significa que se nessa encarnação, Tânia, eu sou sensitivo e quero desenvolver, vai dar? Pode ser que não. Porque, além do treino, existe lá umas aptidões orgânicas também. Que aí vocês vão estudar no ciclo 3, porque só isso aí é uma aula, certo? Mas é possível, sim, desenvolver, é possível. E é possível, sim, você bloquear. Eu lhe digo porque eu fiz isso. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. O medo era tão grande, tão grande, tão grande na minha adolescência que eu bloqueei muito. Voltei a desenvolver aqui. Né? Liberei depois aqui, porque eu me senti segura, mas é possível. Viu? Oi? Tinha uma médium no Rio de Janeiro, que naquela época de anos 80, 90, tinha muito sequestro, às vezes 98 pessoas, 100 sequestradas, né? E ela ajudava a polícia civil a descobrir cativeiros. Então, ela era uma médium bem ostensiva, né? E reconhecida no meio. E você conhece algum caso aqui e aonde estaria nessa designação de mediunidade que você está pondo aí? Aí depende. Se ela, por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia se utiliza muito de médiuns de psicometria. O que são os médiuns de psicometria? A gente vai até fazer esse exercício na nossa mediúnica. Eles pegam, por exemplo, uma roupa, um objeto dessa pessoa, ele toca e ele consegue identificar o que aconteceu, o médium de psicometria mesmo, né? A história, e muitas vezes consegue localizar aonde está a pessoa, ou viva ou morta, né? Que muitas vezes é o corpo mesmo, mas eles ajudam a desvendar crimes, né? Com uma das mediunidades, que é a psicometria, mas pode ser que eles podem estar se utilizando de um outro tipo de mediunidade também, que tem, né, as de prever, né, tentar transportar a pessoa para algum lugar, porque às vezes a pessoa também desdobra e vai. Então, tem vários tipos de mediunidade que podem ser utilizados nessa prática. Nos Estados Unidos, procure ver as investigações Florence, né? É bem interessante. Oi. Foi porque o colega falou da mediunidade ostensiva e da sensitiva. Aí ele falou de regredir. Eu não vejo como regredir. Me corrija se eu estou errada. Você pode bloquear. Eu não falei em regressão. Não, bloquear. O colega que falou. Mas também a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ela pode canalizar essa mediunidade para trabalhar com energia, com passe, com outros tipos de trabalho. Os reikianos, tudo, né? O passe de cura, as mediúnicas de cura, né? Então, são várias as formas que a gente pode estar se utilizando dessa mediunidade nossa. Movimentos ostensivos em sua presença de objetos sem causa aparente. Alguém já passou por essa situação de entrar num lugar e o objeto cair de repente? Você entrou, ou então ligar a TV, desligar a TV. Né? Já? É muito interessante, chama-se efeito físico. Mediunidade de efeitos físicos. Existe um espírito brincalhão ali se utilizando dos seus fluidos para poder mexer, né? Atuar sobre a matéria, sobre os objetos materiais. Então, ele precisa de um médium de efeito físico. Né? Eu tinha uma época que foi muito interessante, que se eu passasse embaixo de lâmpada, a lâmpada estourava. Estourava a lâmpada. Então, assim, de eu passar 3 lâmpadas seguidas e as 3 estourarem. Aí eu passei a ter um pouquinho de medo de passar embaixo, né,
de lâmpadas, porque eu com medo de me machucar, não por causa do espírito, não, mas de me machucar mesmo. São efeitos físicos, certo? Ligar aparelho, então, e desligar, eles adoram ficar brincando com isso, sabe? De ligar e desligar rádio, TV. É interessante. Forte excitação cerebral. O que é isso? Você parecendo que a sua mente está inquieta, com várias ideias, que às vezes você não sabe nem de onde vem, que às vezes não tem nem muito sentido para você. Né? A gente não está ficando maluco, não. É porque a conexão mediúnica é o quê? Mente a mente, duas mentes, tentando ali se conectar, né? Para que a comunicação ocorra. Então, às vezes, pode ficar confuso quando a gente não sabe o que está acontecendo. Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. Né? Aí a gente tem as curandeiras, as benzedeiras. Né? Eu tenho uma amiga que mora hoje na Itália, que é só agora que eu entendo, né? O que ela era. É uma médium de cura absurdo. Nem ela sabe dessa mediunidade dela. E ela prescreve, né, medicações fitoterápicas. E é impressionante, ela vai certeira. Ela vai certeira. E uma vez nós fizemos uma viagem para a China. E ela tinha uma técnica, e eu comecei a me sentir mal. Uma dor no abdômen. Aí nós fomos para uma farmácia. Eu falei, o que você vai fazer na farmácia? A gente não entende patavina nenhuma. Como é que a gente vai comprar remédio na farmácia na China? Imagina. Ela, não, pode deixar. Aí ela foi para a prateleira, me colocou assim, quietinha, e ela pegava a medicação, e ela ia encostando nos órgãos, e ela pedia que eu tentasse fechar, pegar esses 2 dedinhos e fechar. Né? Então, ela botava a medicação, e eu tentava fechar os dedos e não conseguia. Ele ficava, né? Aí ela ia tirando, ia colocando. Quando chegava no ponto que precisava ser tratado, a conexão acontecia e eu conseguia mexer o dedo. Eu me lembro que as pessoas na farmácia pararam, porque o chinês ele tem uma cultura, né, espiritual muito maior que a nossa. Um conhecimento sobre o uso de fitoterápicos, né, a medicina alternativa. Parou a farmácia. Quando eu olhei, tinha uma multidão assim, de gente vendo a técnica dela, que foi uma coisa muito interessante. E ela me deu a medicação, comprou a medicação e deu resultado. E assim ela tratava. A gente dizia que ela era bruxinha, né? Porque era incrível, né? Incrível. Ela, na Itália, ela trabalhava uma herbosteria, que eles chamam, que é tipo uma farmácia de produtos naturais. Ela atendia que parecia fila de SUS. Gente de toda a Itália que ia para lá, brasileiro, italiano, gente de fora, porque ela era conhecida pela cura, por curar. Os médicos, quando não tinha mais jeito de tratamento de câncer, de tudo, os médicos alopatas mesmo mandavam para ela poder dar continuidade no tratamento. Uma dúvida que me deu um gatilho agora no seu gesto. Vira e mexe, né? Eu e minha irmã, a gente se pega assim, ó, nesse movimento. E eu não sei o que é. Também não sei. Você até acabou hoje, de fazer. Mas foi porque mandei, foi pau mandado. Ela botou assim, eu fiz com o dedinho. Não sei. Não tem nada a eu ver. acho que deve ser alguma conexão energética, alguma coisa que canalizou isso, mas aí só então, ela mesma para saber. saber. Não tem nada a ver. Não sei. Do nada eu tô assim, travada. Ó. Quando eu percebo, eu abro. Não sei, de repente, né? Bom, então nós temos médiums de efeitos inteligentes. Quem se lembra o que é a mediunidade de efeitos inteligentes? Ninguém lembra? Olá, né? Recebem e transmitem, os médiuns de efeito intelectual, recebem e transmitem comunicações inteligentes. O espírito comunicante conduz o médium a uma certa elaboração mental, intelectual. Ao transmitir a mensagem, o médium é intérprete de suas ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. É aquela comunicação que é percebida apenas pelo médium ostensivo. Então, ele vai receber essa mensagem, ele vai, vamos dizer assim, interpretar essa mensagem e vai passar ela através da escrita, através da fala,
né? Depende, ou numa psicografia ou numa psicofonia, certo? São efeitos inteligentes, que não tem, quem não é ostensivo não consegue perceber, ok? Posso continuar? Pensei que tinha uma mãozinha levantada. Deve ser um desencarnado. Médium de efeito físico. Bom, se o inteligente passa pela mente do médium, e o efeito físico, tem uma mãozinha ali agora, e é encarnado. Por enquanto. Todo mundo é por enquanto, né? Diga. Nessa questão anterior que você trouxe, do médium inteligente que recebe a comunicação, eu estava ouvindo um diálogo de... Esqueci o nome agora do cantor, dos dois cantores, na verdade. E eles, nessa palestra, nessa conversa, eles foram perguntados se algum deles seguia algum tipo de religião, se eles tinham conhecimento de alguma mediunidade. Almissatri e... eu sei. Eles fizeram aquela música Tocando em Frente. Tocando em Frente. Eu sei. E ele disse que... Renato Teixeira. Ele disse que foi uma pessoa... Só que ele foi perguntado se eles tinham algum tipo de mediunidade. Eles disseram que não. Que simplesmente, num jantar ali, rapidinho, em 10 minutos, eles fizeram aquela música que se tornou sucesso. Mas ele mesmo diz que só podia ser psicografia. Psicografar. Ele usou o termo psicografar. Mas existem médiums musicais que ouvem as inspirações, os espíritos e produzem as músicas. Mas o que me levou a crer é que nenhum nem outro tem... Assim, eles podem ser, mas não têm conhecimento. Não tem conhecimento sobre isso. E assim mesmo acontece. Essa música é linda demais. Ela toca mesmo. Diz que foi uma das músicas mais bonitas que ele já fez, né? Vamos ver se depois o Roberto acha ali com o Rodrigo, para a gente encerrar. Tocando em Frente. Vamos ver se a gente acha para vocês. Viu, Rodrigo? Pois procure aí. Médium de efeitos físicos são capazes de produzir efeitos materiais ostensivos como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, cura e etc. Estes fenômenos são sensíveis, audíveis ou visíveis aos nossos sentidos. Isso significa, quando um efeito físico ocorre, qualquer um pode ver, independente da ostensividade. Então, um objeto se movimentou, ele só vai ser um efeito físico se todos nós aqui pudermos presenciar o objeto se movimentando. Ouviu uma voz, essa voz direta, o espírito fala diretamente, sem necessariamente sem se utilizar de um médium. Todos têm que ouvir. O espírito se materializou, total e em parte, todos têm que ver. Não pode ser simplesmente meia dúzia ver, né, de ostensivos. Essa movimentação dos objetos pode ser também um apego do ex-proprietário que desencarnou e fica ali próximo àquele objeto, venerando aquele objeto. Pode ser isso? Pode. Tem gente para tudo, né? Tá. Tem gente que tem um mundo inteiro para flutuar por aí, prefere ficar pegado, né, num objetozinho aqui, mas... Eu pergunto isso porque uma certa feita, eu até falava com minha amiga do Centro Espírita lá à parte, que nós éramos o rabecão. Aquele que ia buscar os deixados pelo irmão desencarnado. E uma certa feita nós fomos a uma casa buscar uma doação, né? Uma casa até muito... E o paletó que ela trazia, ela disse, Franklin, bote lá no carro. Eu disse, não, esse paletó você leva. E o paletó, por 2 vezes, caiu da mão dela. Eu disse, o cara não quer que leve, deixa esse paletó aí. Pois é, mas nós temos muitas pessoas que desencarnam ainda, tão apegado a objetos, a casa, a pessoas que ali permanecem mesmo. Pode acontecer sim, tá? Vamos ver alguns tipos de médium, que, né, na realidade, é uma revisãozinha, porque a gente vai relacionar eles com o tipo de mediunidade que eles têm, certo? Então, nós temos os médiuns audientes, são aqueles capazes de ouvirem as vozes dos espíritos e também dos sons, né, próprios do plano espiritual de forma clara. Então, ele ouve os sons do plano espiritual, não só pessoas, mas sons de uma forma geral. Então, são os médiuns audientes. Videntes. Os médiuns videntes são aqueles
com capacidade para captar imagens do mundo espiritual, ambientes ou espíritos. Podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas em sua consciência. É rara e intermitente. A Adenauer brinca aqui com a gente, desconfie daquele que vê espírito o tempo inteiro, porque não é bem assim que a gente vê o tempo inteiro. Né? Outra coisa interessante, você, na realidade, não está vendo com os olhos físicos, você pode até enxergar através deles, mas, se você fechar os olhos, você continua vendo espírito. Então, aquela história, estou com medo de espírito, fechou o olho, não adianta nada. Ele continua ali aparecendo. Ah, estou com medo de espírito, eu apago a luz. Ou acendo a luz. Não adianta. Dizem que eles adoram um ambiente clarinho, bem, né, cheio de luz. Então, às vezes é melhor deixar no escuro mesmo. Não adianta. Você vai continuar vendo. Só uma dúvida. Por exemplo, o médium vidente obrigatoriamente começa vendo imagens do mundo espiritual, de ambientes e por aí vai, ou ele começa paulatino, né, de baixo, vendo uma imagem aqui, outra ali, ou não necessariamente? Ele precisa já começar vendo? Vamos lá, vamos tirar de baixo de cima, mas assim, são graus de potencial que você tem de utilizar. Então, você pode ver desde vultos, que não tem uma forma bem definida, que você percebe vulto, ou até você ver a pessoa perfeitamente, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada ao plano espiritual, como se fosse materializada, como se fosse do plano material. Um ambiente do mundo espiritual. Pode ser um ambiente, não necessariamente, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser parte de uma pessoa, né? Não, exatamente, ok? Ali estava escrito aí agora que é rara, né? E intermitente, essa capacidade de ver. A vidência é mais rara. Só para ter uma ideia, assim, no La Harmonia tem 5, tem 10 ou 50 pessoas que eu nunca veem. fiz essa estatística, não. Sei lá, até... Mas são poucos. Dentro da reunião mediúnica, né, você tem poucos videntes. E eles não vêm o tempo inteiro também. Certo? Então, às vezes, vem, daí fica um tempo, não vê, daqui a um pouco vê novamente. São bem poucas pessoas. São poucos, em relação. Você tem muito mais médium de psicografia e de psicofonia do que de vidência. Sim? Tá. Ok? Aqui, psicofônicos são os falantes, como diz Kardec, né? Recebem comunicações dos espíritos através da fala, ou seja, produz comunicações oriundas de outras consciências. O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. De forma que eu falei consciente, semiconsciente e inconsciente. O que é isso? É o nível de lembrança que ele tem daquilo que ele falou. Não é que ele perde a consciência e o espírito toma o médium, o corpo do médium. Isso não existe. Né? O espírito se conecta mente a mente e vai determinando ali, mandando as mensagens para que o corpo execute ali. Né? Então, é aquela mente ali que está ali conectada momentaneamente. Tá? Mas não tem aquela coisa de ghost, de incorporar, entrar no corpo e sair, viu? Não é isso. Porque, às vezes, é a voz do espírito mesmo. Da mesma forma que quem psicografa, muitas vezes, psicografa com a caligrafia da pessoa desencarnada. É? Da mesma forma que tem pessoas que psicografam, e a gente vai ver agora, que são analfabetas. Porque não é ela que está psicografando. Quando você... Aqui, ó o psicógrafo, que interessante. São os médiuns que permitem que o espírito exerça influência sobre a sua mente para que transmitam a comunicação através da escrita. Aí você tem os mecânicos, intuitivos e semimecânicos. Os mecânicos são aqueles onde a atuação do espírito é quase que diretamente na mão do médium. Então, ele não está tendo que receber aquela mensagem, interpretar ela para escrever. Então, ele está escrevendo, não sabe nem qual é o conteúdo que está vindo. Sabe? Não, ele não está controlando. Ele está controlando a mão, mas na hora que ele quiser parar, ele para. Ele sempre tem um controle. Mas ele está dizendo que ali, ele não está tendo que passar para ele interpretar. Ele está
canetando ali. Tanto é que tem um médium muito interessante chamado Carlos Mirabelli, né, que foi um médium assim, incrível. Ele tinha vários tipos de mediunidade. Ele psicografava de forma mecânica, em 2 mãos, porque como ele não está interpretando, um espírito pode utilizar uma mão e o outro a outra. E ainda pode dar uma comunicação de psicofonia. Ele fazia tudo ao mesmo tempo, inclusive falando em outras línguas. Ele tinha várias mediunidades, mediunidade mesmo musical, de levitação. Pesquisem sobre ele, é bem interessante. Na internet tem muito material dele. Carlos Mirabelli. Certo? Então, o intuitivo é aquele que já interpreta. Ele ouve, né? Ele recebe a mensagem do Espírito, interpreta isso e escreve. Por isso que, no mecânico, uma pessoa que é analfabeta, que não sabe escrever, ele consegue psicografar. Porque é o Espírito que está ali, né? Fazendo. Inspirados são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Neste caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza, que é a grande parte dos médiuns, né? São sensitivos e inspirados. Ali, ó. Aqui. Ô, Tânia, eu me lembrei agora que você falou aí, né? Eu me lembro da pintura mediúnica também, né? A gente vai falar ali agora. A pintura mediúnica é uma mediunidade artística, né? É que você falou do que a pessoa às vezes não sabe nem ler, mas consegue psicografar. Tem gente que nunca pintou nada, mas pinta uma tela. É o caso da pintura mediúnica. É. A gente aqui tem Medrado, né, que faz. Até trouxe aqui uma imagem disso. Sensitivos ou impressionáveis. Eu não vi ainda, você sabe uma coisa que eu quero ver, uma sessão de pintura mediúnica. Possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Mas ele percebe essa facilidade, mas não vê. Às vezes fica na dúvida. Né? Esses tipos de mediunidade, que é o que a maioria de nós tem, é que faz que a gente duvide, às vezes. Se a ideia é minha, não é minha, se esse conteúdo é meu, não é meu. Né? Mesmo os médiuns de mediúnica, ditos ostensivos, todo final de comunicação sempre existe uma duvidazinha aqui dentro. O quanto aquele conteúdo que eu trouxe é meu e o quanto, de fato, é do Espírito, sabendo que sempre traz alguma coisa nossa. Sempre traz alguma coisa nossa. O médium sempre... Curadores, que eu estava falando da minha amiga, os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. É uma combinação de fluidos, né, de doação de fluidos. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito, porque a cura é uma faculdade anímica nossa. Só um momentinho, só vou finalizar aqui. É nossa também. Eu posso promover a cura sem necessariamente ter um espírito me ajudando. Nós temos esse fluido. Pode falar. Boa noite. Boa noite. De praticamente 200 anos para cá, nós tivemos uma evolução absurda em todas as ciências. Né? Já existe alguma comprovação de que seria relacionada à mediunidade? Porque, assim, de uma hora para outra, Isaac Newton descobriu a gravidade. Pá, não... Eu fico sempre... Ele sentou, a maçã caiu na cabeça e ele descobriu tudo, né? Eu fico me perguntando porque eu sempre me indago da seguinte maneira. Se o mundo acabar hoje, daqui que recomece tudo de novo, porque você não tem a capacidade de fazer uma descoberta, de reinventar, por exemplo, um instrumento cirúrgico. Eu não tenho a capacidade de criar uma bomba atômica. Né? E a grande maioria das pessoas não tem. Então, isso eu acredito que seja alguma mediunidade, foi inspiração que tiveram. E aí, em relação à bomba atômica, inspiração para poder destruir. Mas as inspirações nunca são para destruir. O problema são as pessoas
que se utilizam dela. Porque nós, infelizmente, estamos num momento ainda evolutivos que nós pegamos as tecnologias, a primeira coisa que a gente faz é usar de forma bélica. Isso não é uma questão. Né? A bomba atômica ela surgiu, a energia nuclear chegou, a primeira coisa que fizeram foi uma bomba atômica, e hoje ela já é utilizada o quê? Na medicina para curar. Então, é essa a questão. Nenhum espírito, nem nada que chega para nós é no sentido da destruição, é no sentido da construção. Mas, infelizmente, nós estamos ainda neste momento. Mas estamos aqui no aprendizado. Né? Certo? Mediunidade, você para pensar. Vocês já ouviram falar em Nikola Tesla? Já ouviram? O cara é um gênio. Um gênio. Um cientista. Né? Excêntrico, via espíritos, via extraterrestres. Ele... Sabe como é que ele fazia? Os projetos dele surgiam na mente dele. Ele disse que via o pronto já, né? Por exemplo, a bobina Tesla, né? Já estava pronto. O projeto já estava pronto. Ele se apresentava em 3D, ele via isso em 3D. E muitas vezes ele já partia para construir, porque já tinha um modelo 3D na mente dele. Gente, da onde? Foi na experiência de 30 anos? Se tudo começa aqui, se todo o nosso conhecimento é isso aqui, 30 anos, Mozart dizia que quando ele estava no silêncio, só, né, com os pensamentos dele mesmo, as notas musicais, tudo chegava na mente dele e que ele não tinha controle absoluto sobre nada. Então, vamos pensar as grandes descobertas. Steve Jobs, um belo dia, na garagem, descobriu, pegou a nossa tecnologia, popularizou a tecnologia e botou na palma da mão da gente. Vamos pensar, de onde veio isso? De uma experiência tão curta. Né? E aí, por isso que eu estou dizendo, se o mundo acabar hoje, todo o nosso conhecimento não vai deixar de existir. Porque o mundo material acaba, mas o espírito que eu sou permanece. E tudo que eu aprendi ainda está lá. Então, eu vou para um outro lugar, né? Vou ter oportunidade de reconstruir outras coisas, mas o conhecimento da gente não se acaba assim, certo? Sonambúlicos ocorre após dormir, entra um estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito, expondo o que vê, ouve e sente. Então, o médium sonambúlico, né, no momento que dorme, né, esse era o meu caso, eu dormia, e entrava era sonambúlica, andava, abria, fazia tudo. Tudo. Não parecia que eu estava dormindo. E, quando eu externava o que eu estava vendo no mundo espiritual. Aí não adiantava, por exemplo, trancar a porta e botar a chave. Se eu visse onde estava a chave, no estado de sonambulismo, eu levantava, ia lá, pegava a chave e abria a porta. Né? E aí, meu marido, né, vivia em estado de alerta. Né? Hoje já está mais relaxado, porque diminuiu muito, porque eu acho que à medida que eu fui trabalhando a mediunidade, isso melhorou, mas ele vivia em estado, ele não dormia. Né? Eu levantava, fazia qualquer movimento na cama, ele já chamava o meu nome para ver se eu estava acordada ou não. Certo? Então, ele pode ser mediúnico ou anímico, porque o desdobramento e o próprio sonambulismo, né, é nosso, é anímico também. Eu posso estar sonâmbula sem ter nenhuma interferência de espírito, mas eu posso também, ele se torna mediúnico quando eu tenho aí contato com espíritos, ok? Os artistas, né, apresentam habilidades específicas para música, poesia, pintura e outras habilidades ligadas à arte. Os médiuns de pintura são denominados médiuns de psicopictografia. A gente vai fazer uma experiência aqui na nossa mediúnica, de efeito físico, psicopictografia. Né? Claro que a gente não vai poder trabalhar com tela e tinta, né? Mas a gente vai ter aqui umas coisinhas interessantes para a gente desenvolver a arte. Né? A gente tem a pintura mediúnica. E uma coisa bem interessante da pintura mediúnica é a velocidade com que a tela é produzida. Né? Artistas, né, que pintam com aquela determinada técnica da pintura mediúnica já foram analisar,
né, esse momento dessa pintura e já disseram que seria impossível para ele pintar naquela velocidade, naquele tempo, com aquela técnica. Né? E por que será que se pinta tão rápido? Por que essa pintura ocorre com tanta rapidez? Alguém tem uma ideia? A energia empregada para na tela é diferente. Eu não... Repete para a gente. Porque no processo de pintura mediúnica, das tábuas mediúnicas são empregadas energias. E o funcionamento da tinta, da tela, a mistura é completamente diferente. O ser humano ele não consegue pintar nessa velocidade. Seja por uma questão... Estou falando da boca para fora, seja por uma questão... É quase lá. Continue. É utilizado o plasma, né? O plasma humano com a energia Então, vamos lá. Vamos tentar só amarrar aí o que você falou. Gente, essa tela já está plasmada. Ela já está pronta. Ela já existe no plano espiritual. Quando o pintor, quando o médium, né, de psicopictografia começa a colocar as tintas, que você olha assim, vai dar um borrão, né? Porque ele vai colocando tinta aqui, tinta ali, e parece que as tintas sozinhas vão indo para o lugar, né, e não se misturam, e conseguem então formar uma tela. Porque ela já está pronta no plano espiritual. Prontinha. Outra característica, e aí tem um pouco a ver com o que o colega de vocês falou, ela demora muito para secar. Essa é uma característica. Por quê? Porque ela foi plasmada num plano vibracional diferente do nosso plano material. Né? Mas a tinta que a gente está usando é daqui. Então, leva um tempinho para isso, né, vamos dizer assim, se organizar e a tela secar. Médiuns de materialização são dotados de faculdades capazes de produzir efeitos materiais ostensivos. Fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado, um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível. E aí a gente está com a imagem que vocês já viram, né, do espírito de Kate King, que foi aquele espírito que foi estudado por William Crookes, né, que era uma médium de materialização, que era Florence, né, que doava, né, esses fluidos, o ectoplasma, suficiente para poder materializar completamente o espírito, que se tornou, inclusive, tangível. Né, pode ser tocado, medido, pesado. Né. Médium de transporte. São médiuns que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos, de materiais. Então, transportar de um lugar para outro. Normalmente são objetos menores, né? São flores, frutos, joias, enfeites, né? E outros objetos de pequeno porte. Então, quando você traz do exterior para o ambiente, eles dão o nome de aporte. E quando transfere para fora, né, de dentro para fora, é o transporte. Translação ou suspensão. Médium apto a produzir a translação de objetos do espaço ou sua suspensão sem qualquer ponto de apoio. Alguns podem elevar-se a si mesmo, tipo que eu falei, Carlos Mirabelli, né, que eram os médiuns de levitação. Na realidade, não é que ele está voando sem nada, ele existe um apoio, né, que é esse ectoplasma, que é doado e que suspende esses objetos e a própria pessoa. Né? Então, existe uma base ali, né? Só que a gente não pode ver. Pronto. Agora, eu queria lembrar para vocês aí, vocês lembram desse gráfico aí? O que é esse gráfico? Quem são essas duas pessoas? Um encarnado e um desencarnado. Ok, e o que é esse círculo em torno? Perispírito. Porque o processo de conexão mediúnica se dá de perispírito para perispírito, mente a mente, porque a nossa mente está lá. Né? O locus da nossa mente, essa mente que grava tudo que nós somos, é aí, nesse corpo espiritual. Certo? Então, quando nós estamos
né, em eminência de uma comunicação mediúnica, o perispírito dos dois se expande. Essa é uma propriedade do perispírito que a gente viu, que é a expansibilidade. Quando eles fazem isso, eles se conectam, né, e formam uma atmosfera aí fluídica, de fluidos entre eles. É o que a gente chama, o espírito entrou no campo do médium. É isso, né? Aí, então, ó, essa expansão do perispírito de ambos, aí o espírito se forma essa atmosfera fluídica, não foi esse o gráfico? É só para a gente lembrar. E o espírito transmite o pensamento, né, o desejo, a vontade, o sentimento, através do pensamento dele, mente a mente, a nível de consciência. Minha irmã é ubandista. Sim. E ela encarna, quer dizer, ela recebe, não sei se... Incorpora. Incorpora, isso. É o termo que usa. É. Isso. Ela incorpora várias entidades. Uhum. E a minha pergunta é, como é que quando ela incorpora uma entidade que ingere bebida alcoólica, ela não fica bêbada? Porque ela não bebe nada. Então, uma pessoa que não bebe nada, se toma uma taça de espumante, vai ficar bêbada. Uhum. E ela não fica, ela toma uma garrafa de espumante e não fica bêbada. Porque os espíritos que estão ali, eles absorvem essas energias todas. Porque quem está bebendo, de fato, não é ela. Então, é interessante. Fuma, também fica sem o cheiro do cigarro. É muito interessante, porque... por que, por exemplo, um alcoolista, por exemplo, né, ele é cheio de companhiazinhos, amiguinhos, que gostam de beber também. Aí a gente diz assim, né, que Santo Onofre, minha mãe disse que era o Santo Onofre né, das pessoas que bebiam, né, e tal, que protegia demais. Na realidade, são os espíritos que gostam da companhia dele, da bebida e da energia que ela traz, né, que eles se aproveitam daquilo ali. Mas num terreiro, numa sessão dessa, é uma outra coisa, né? Não é um alcoolista que está na rua bebendo. Está ali, todo dentro de uma espiritualidade, né? Esses espíritos estão ali, aproveitando daquela energia e tudo. Então, por isso que eles não ficam bêbados, eles absorvem isso. Então, a pessoa não embebeda, não fica com cheiro de cigarro. Tem um amigo nosso que tem um nome que eu me esqueci, que ele tocava a noite toda para, acho que é a entidade de Yansan. Ele disse que tocava uma noite inteirinha, terminava, mas é uma noite. No outro dia ele estava acordado, normal, e ia trabalhar sem um pingo de cansaço. Interessante, né? Pronto. Por que eu estou relembrando isso? Porque a nossa conexão é mente a mente. E é interessante a gente começar a entender com quem que a gente se conecta. Quem entra no meu campo? Por que será que determinados tipos de espíritos entram no meu campo e outros não? Tânia, eu sou terrível. Eu venho para o centro espírita, vou para a desobsessão, tomo face, faço fluido, eu chego ali na esquina, gruda um monte em mim. Aí eu volto na outra semana, tudo de novo, igualzinho. Por que será que isso acontece? Por que eu não me livro desse povo? Sabe? Vamos ver aí. Uma coisa interessante, a comunicação. Para que a comunicação aconteça, é preciso um querer, uma vontade de que a comunicação ocorra. Não é assim, ó, pá, né? É um desejo do espírito que está desencarnado e do espírito encarnado, mesmo que ele não tenha consciência desse desejo. Quantas vezes a gente faz as coisas sem ter consciência do que está fazendo? E quando eu vi, disse, poxa, fiz. Fui levado, né? A gente não fala assim? Pode acontecer, mas precisa ter uma afinidade e sintonia entre o espírito e o médium. Aí é que a coisa começa a pegar. Porque daí eu começo a pensar quais as companhias que eu estou atraindo para mim. E isso é para a gente prestar atenção não só com o desencarnado, mas com os encarnados. Porque se você olhar as companhias que você tem, você vai ter uma dica muito grande, né, das companhias encarnadas, dos desencarnados que andam com você também. Certo? Necessidade da comunicação. Por exemplo, numa reunião mediúnica, existe uma necessidade daquela comunicação.
né? É um exemplo. Né? E aí vamos falar, vamos pensar em nós, nosso corpo físico. Vocês concordam que o nosso corpo possui uma vibração energética considerável? Nosso corpo é energia, muita energia. Né? Bom, se ele tem tanta energia assim, tá? Ele produz uma vibração. Né? Constantemente, essa energia está gerando vibrações, ela vibra. Né? E ela vibra numa determinada frequência. Continuando, nosso padrão vibratório determina nossa frequência e as nossas sintonias. Então, e aí, essa frequência, essa vibração e essa frequência tem origem em quê? O que vocês acham que determinam, né, essa frequência aí com que eu estou vibrando? Essa vibração determina essa frequência. O que será que determina isso, gente? O espírito? Não, não é bem o espírito. O que no espírito, pronto, o que na pessoa determina isso? Qualidade de pensamentos. Qualidade de pensamento. Que mais? Qualidade do que mais? Do que eu penso, do que eu sinto. A qualidade das minhas atitudes, como eu me comporto, como eu sou diante do outro, diante da vida. Qual é a qualidade de vida que eu tenho? Qual é a minha relação com a vida, com o outro, comigo mesmo? Tudo isso é um ponto determinante para essa sintonia. Então, olha só, se eu vibro e tenho uma frequência, porque nós somos energia. A energia vibra. Vibramos numa determinada frequência. O que é essa vibração, essa frequência? São as ondas que nós emitimos, né? Por exemplo, no nosso pensamento. A vibração é o conteúdo que carregamos no nosso dia a dia. Aí a pergunta, qual a qualidade do que você vibra? Aí eu digo assim, vamos lá. Eu vibro. Né? Eu vibro. A vibração é o conteúdo. A frequência é o meio de transporte. Então, vamos fazer uma comparação com o rádio. Se eu curto, por exemplo, música clássica, eu vou buscar na rádio, sintonizar uma frequência de uma rádio que tenha música clássica. Se eu gosto de samba, eu vou procurar sintonizar, né, numa frequência de uma rádio que tenha samba. E assim vai, pagode, música popular, seja lá o que eu gosto. Então, entenda, isso é o conteúdo. A vibração é o conteúdo do que eu estou carregando, e a onda é o meio de transporte. Pronto. Fazendo essa comparação aí, o que seria a nossa vibração? Lá é o conteúdo da música. Seria, só repetindo, nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente falou antes, que vai determinar o conteúdo do que eu sou, do meu dia a dia. Quem sou eu? Esse conteúdo que eu estou carregando. Né? As ondas são as ondas aí do meu pensamento, dos sentimentos que eu emano. Né? Então, é tudo que eu levo no meu dia a dia, o meu conteúdo que vai determinar o meu padrão vibracional. Tá? E aí a gente vem para cá e é muito interessante para a gente refletir que tudo é energia, tudo vibra, pensamentos e desejos. Certo? Correntes mentais produzem irradiações variando a sua frequência conforme o estado mental do emissor, de quem está emitindo aquilo. Sendo o cérebro um aparelho emissor e receptor, expressa-se por ondas. Né?
por ondas, que vão ter uma determinada frequência. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um pensamento de volta. Ou seja, atrai pensamentos similares. Aí a origem das nossas conexões. E aí, assim, essa frequência, ela pode ser uma frequência alta ou pode ser uma frequência mais baixa. Mais baixa porque são conteúdos mais densos, né? Uma frequência mais alta, uma pessoa que já está em busca do seu autoconhecimento, da sua melhoria pessoal, que já tem um pensamento mais positivo. Não estou dizendo que é perfeita, não. Que até, né, erra, né, comete, de vez em quando, seus deslizes, mas está ali na tentativa, já tem um padrão. Né? Tem pessoas que você olha que parece que já entenderam tudo da vida, né? Na tranquilidade, na paz, com leveza. Né? Então, as ondas são isso. A comunicação acontece por meio da ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligado a essas duas condições. A afinidade mental, que tem a ver com os pensamentos, e a sintonia vibratória, que tem muito a ver com os nossos sentimentos. Eu beber uma aguinha enquanto você pergunta. Obrigada. Oi. Boa noite. Boa noite. Considerando essa questão da sintonia, da afinidade, como é que um médium absolutamente não, né, mais desenvolvido realiza uma comunicação de um espírito menos esclarecido, já que eles pensam de uma maneira diferente, têm sentimentos diferentes, estão numa vibração diferente. Como é que faz para acontecer essa comunicação de um médium esclarecido com um espírito menos esclarecido? Bom, primeiro eu vou colocar aqui uma questão para vocês. Quem de nós está tão mais esclarecido aqui? Olhando para nós, para a vida que nós temos, com as questões que cada um tem, né? Com as dificuldades que cada um tem em relação a controlar suas emoções, seus comportamentos, suas atitudes, quantos de nós pode se considerar espíritos tão elevados assim, a ponto de não se conectar com espíritos de vibração mais baixa? Será que algum de nós tem alguma vibração tão altíssima assim? Estou falando do senso comum, estou falando das pessoas que vieram. Então, é a primeira reflexão que a gente tem. Certo? Nós estamos muito mais próximos dessa frequência baixa do que da alta. Por isso, essa facilidade de nos conectarmos. Agora, existem duas situações. Uma, eu estou trabalhando dentro de uma reunião mediúnica, me colocando à disposição as conexões. Quer dizer que um espírito raivoso, assassino, vai se conectar com você? Quer dizer que você é raivosa, assassino? Não. Não. Mas o sentimento que levou a pessoa a ter raiva e matar, provavelmente habita dentro de mim. Porque eu sou humana. Então, eu tenho raiva dentro de mim, eu tenho medo dentro de mim, eu tenho angústia dentro de mim, eu tenho ódio, eu tenho tudo dentro de mim. Então, ele consegue se conectar através disso também. Né? Ah, Tânia, e as conexões de obsessão? Aquela criatura que vem, faz passe, faz tudo aqui, chega na esquina, se conecta a todo mundo. Porque o padrão vibratório dela e pensamento está justamente atraindo o tempo inteiro esse tipo de pessoa. Então, eu só me conecto com o espírito obsessor, com raiva. Vai trabalhar a raiva que tem dentro de você. Trabalha a raiva. Só tem ódio. Trabalhe o ódio que existe em você. Sempre é o médium. Sempre tudo volta para a gente, para o nosso autoconhecimento. Por isso essa importância do estudar, de se autoconhecer. Certo? Vamos seguindo aqui. Então, só para a gente falar, né, sobre as afinidades mediúnicas, no final das contas, né, os médiuns, todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibração, mais ou menos rápidas e extensas, conforme a causa que ele produz. Eu sei, dependendo da pessoa que produz isso, né? Tudo vibra no universo, a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas e etc.
né? Isso é Leon Denis. Só para a gente falar, tudo vibra, inclusive nós. Tudo em nós vibra. Né? Somos seres vibracionais. Né? Por afinidades, para amarrar mais uma vez, para vocês saírem daqui bem afinadinhos. Os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelhem no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com seus, para produzirem os fenômenos. A qualidade desses fenômenos vai variar do quê? Da qualidade do médium. Certo? Identidade dos espíritos. Como que eu identifico o tipo de espírito que se aproxima de mim? Como eu vou saber se esse espírito está munido de boas intenções? Se o que ele está fazendo, de fato, muitas vezes aquela inspiração que chega é para o meu bem ou não? Já pararam para pensar como a gente faz? João, de novo. Eu ia fazer até um tipo de uma brincadeira com o nosso colega ali, né? Que ele chamou o João que... Você está encarnado. Estou encarnado aqui. Nasci ontem, viu? Eu nasci dia de ontem. Parabéns, viu? Parabéns. Estou encarnado aqui. O que eu quero perguntar mesmo? Eu estava falando sobre... Essa foi boa. Não, tranquilo. De vez em quando dá branco mesmo. Deu um branco mesmo. Você estava falando que assunto mesmo? Desculpe aí. Deu branco. Foi o quê? A identidade. Como eu identifico? Sim. Pela própria comunicação. Você identifica que tipo de comunicação você vai obter naquele momento. Não é pela comunicação. Você vai identificar pelo desenvolvimento, você vai chegar lá. Pelo aquilo que ele está te falando, então. Isso. Ok, que mais? Tá aí, discurso. O discurso tem que ser coerente, né? Aquele que lhe desejar bem jamais vai pedir para você fazer algo que não seja legal, né? Que não seja bom. Um bom espírito não vai lhe induzir a fazer algo que não seria muito adequado, dizendo que é seu bem. Isso aqui a gente precisa... Como a gente avalia aqui uma pessoa encarnada? Como a gente avalia se aquela pessoa, de fato, está ali em prol de você, do seu bem? Porque a gente faz isso aqui. Quantas pessoas a gente se bate, né? Os falsos amigos, né? Aquelas pessoas que estão ali para lhe ajudar supostamente, né? Para lhe aconselhar, e por trás tem um sentimento que qualquer coisa, se você entrar na dela, né? Você acaba destruindo, às vezes, coisas que são muito boas para vocês. Então, eu acho que é bem por aí, é pensar... O nome. Como se identifica? Isso. A de Chico Xavier para cima, né? Já tem Jesus também, de vez em quando eu já vi gente dizendo que está dando comunicação de Jesus, né? Como se Jesus não estivesse por aqui. Eu acho que Jesus já foi há muito tempo, né? Já não está mais, não tem qualidade para estar aqui mais há muito tempo, né? Mas, enfim, isso aí é bem legal que você falou, né? Outra coisa, você vê um grau de fascínio do médium, né? Muito cuidado, porque às vezes ele está ali todo fascinado, né? Na situação de ser médium, né? Então a gente começa a desconfiar. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai-o. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir o que é o bem e o que é o mal para você. Né? Aí é uma análise muito pessoal. Então, como o espírito se apresenta? Conteúdo da comunicação, sentimentos e sensações. Cada um de vocês falou uma. Né? Como a gente faz para se desenvolver? Desenvolver não necessariamente desenvolver uma comunicação, se tornar ostensivo ou não, mas desenvolver isso que já está aflorado em você e que muitas vezes não está ainda de uma forma controlada. Né? Então, primeiramente, vinculação a um grupo espírita sério. Tani, se a pessoa não for espírita, faz como? Cada um vai achar a sua forma de lidar com isso.
dentro da sua crença, né? Então, pode ser uma crença espiritualista de outra religião. Cada religião trabalha a mediunidade de uma forma diferente, dando nomes diferentes. Mas é mediunidade. Você vai para uma sessão de descarrego, né? Você vai tomar um chá não sei aonde, mas cada um vai trabalhar e tentar equilibrar isso de alguma... Um vai fazer exorcismo, mas cada um trabalha de uma forma, certo? Então, a pessoa, dentro do seu grupo, vai tentar trabalhar isso. Se está trabalhando da forma mais adequada ou não, não cabe a nós julgar, né, o que é bom, de fato, para o outro. Cada um sabe, né, o seu momento, onde deve estar. O estudo e o conhecimento são bases fundamentais. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, né, o que é ser um médium, o que é a mediunidade, melhor eu consigo lidar com ela. Eu já não tenho mais medo, eu já não tenho receio, eu não tenho misticismo. Eu entendo isso como uma coisa natural. Então, vai desaparecendo aqueles medos que colocaram na cabeça da gente, que é coisa do demônio, que é bruxaria, que é magia, né? Que é para maldade, porque é proibido, porque lá na Inquisição disseram que não podia mais, né? Quantos de nós já foram queimados aí, né? Como bruxinhos, bruxinhas, alquimistas, cientistas, né? Só porque detinham o conhecimento. Mediunidade é ferramenta de conhecimento. Ser médium é um presente. Quando a gente entende o que é e se utiliza dele para o nosso bem pessoal. Ah, é egoísmo? Não, porque se você melhora você melhora tudo em torno de você. Equilíbrio psicológico do médium é importante. Às vezes é preciso buscar ajuda. É fazer um tratamento espiritual, sim, mas buscar profissionais que lhe ajudem a equilibrar. Então, às vezes, é na psicologia, às vezes na psiquiatria, às vezes. Então, ter consciência que nós estamos encarnados e temos um corpo físico, e às vezes é preciso algo mais, né? Juntar as duas coisas, né? Educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade, que é aquilo que eu falei, entendendo como ela acontece. Entendendo o que acontece com o meu corpo quando eu estabeleço esse contato mediúnico. Entendendo o que acontece com a minha mente quando isso acontece. Sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração. Então, adotar uma prática de conexões com pessoas que estão ali em prol do seu bem, né? Quantos de nós, de fato, param em algum momento para pensar nos bons espíritos que nos acompanham, né? A gente só acha que é obsessor que está atrás da gente, né? Mas tem bons espíritos. E por que não buscar essas sintonias para ajudar na vida cotidiana, no seu trabalho, nas suas relações? Buscar isso, fazer essa conexão, certo? E agora, rapidinho aqui, acho que a gente consegue. Eu vou conseguir. Rodrigo disse para mim que eu não ia dar conta dos meus slides. Ele falou para mim. Eu disse para ele que eu ia dar, viu, Rodrigo? Reuniões mediúnicas. A gente vai falar um pouquinho do que é uma reunião mediúnica e como ela é composta. E eu vou linkar com as mediúnicas aqui da casa, tá? Bom, o que é uma reunião mediúnica? É um grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. Isso aí, né, é uma reunião mediúnica. É esse momento de contato. É realizada por espíritos encarnados e desencarnados. Não é só encarnado que trabalha numa reunião mediúnica. E é importante que a equipe tenha noção disso. Tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo e o auxílio mútuo, porque mútuo. Todos que estão lá dentro nessa reunião, espíritos que estão sendo atendidos, esclarecedor que está ali para ouvir, o médium que vai dar a comunicação, aquilo tudo é para todos. O aprendizado é para todos. Tem comunicações, às vezes, que o médium recebe que diz, poxa, essa foi para mim. Foi para mim, não tenho dúvidas disso. É um aprendizado constante. Por isso é que a mediunidade nos proporciona um mergulho em nós mesmos. Os nossos conteúdos que afloram ali e que, às vezes, você precisa trabalhar isso dentro de você. Então, é uma boa oportunidade. Tipos de reunião. Kardec, lá no tempo de Kardec, ele classificou em frívolas, experimentais e instrutivas. Frívolas, aquelas reuniões
onde o pessoal ia na brincadeira, fazia perguntas para os espíritos, né, se ia casar, aquela coisa bem mesmo de divertimento, nada de estudo, nada disso. Experimentais, que foram várias reuniões, né, nas mesas, nas materializações, que, por exemplo, William Crookes, né, estudou os espíritos, então aconteceram várias reuniões, né, e instrutivas, que eram aquelas que os espíritos mandavam, traziam mensagens de instrução, né, no momento em que foi bem importante, inclusive, para o próprio espiritismo, né? A própria codificação se foi dessa forma, né? Psicografada por médiuns, recebendo as instruções. Quais os tipos de reunião? Experimental. Experimental é a reunião que a gente vai ter aqui no nosso dia 14, sábado, e dia 15, né? Não, desculpa, que eu estou na turma B e eu estou na turma A, tá? Porque eu estou pensando, desculpa, vocês são no dia 15, que vocês vão experienciar os vários tipos de mediunidade, né? Desde um relaxamento com desdobramento, psicometria, psicografia, psicopictografia, visão, efeito físico, e depois vocês vão poder experienciar um outro momento da reunião que eu vou explicar aqui. Então, essa é experimental. De desenvolvimento é a reunião que eu trabalho, o Roberto também trabalha, que é o Campus 2, atualmente, que vocês vão poder estagiar, onde vocês vão ter um semestre de estudo e prática mediúnica, aprendendo o esclarecimento, aprendendo a controlar, muitas vezes, as comunicações, né, os médiuns mais ostensivos. Desobsessão presencial e à distância. Nós temos essa reunião ao Campus 2 na terça e na quinta. São 2 turmas, por enquanto. Desobsessão é na quarta-feira, que normalmente vem para uma palestra, o tratamento inicia na palestra, porque já na palestra, tanto as pessoas que vêm encarnadas e os desencarnados que estão acompanhando já recebem os primeiros tratamentos e orientações aqui, tanto de quem está dando a palestra, como da equipe que já está trabalhando aqui desencarnada com os espíritos também. Ok? Então, ela acontece presencial, vai ali para a salinha, né? Como disse a colega, é muito confortável, porque ninguém fica aqui, espírito, dando recado nenhum, né? Os médiuns fazem a atração do campo do paciente, o paciente sai e a conversa fica lá dentro, né? E tem a distância. A distância, esse é o Campus 4, que vocês também vão poder fazer estágio. Tem o Campus 3 antes, que é a distância. É a fichinha. Quando vai fazer um tratamento aqui, a gente preenche uma fichinha, né? Agora está online, tudo bonitinho. Essa ficha vai, antes mesmo de iniciar o tratamento, para a desobsessão à distância. E os médiums em desdobramento ou atração mental trazem quem está na casa, no campo, e já fazem um primeiro atendimento. Certo? Às vezes até 2, dependendo. Tá? Para depois descer novamente para o entrevistador e aí o tratamento ser orientado. Ok? Cura é a reunião mediúnica aqui de sexta-feira. Alguém já fez esse tratamento? É maravilhoso, eu já fiz também, incrível. Faz aqui, tem primeiro uma visualização, que é a parte do tratamento, depois os pacientes vão receber passes de cura com os médiuns de cura, né? Então, produção de mensagens instrutivas, Chico Xavier fazia muito isso, né? Mas a gente aqui não tem. Aqui na casa, por enquanto, não temos essa. E produção artística, que agora nós temos um curso, né, que é a arte a serviço do espírito, onde já estão sendo desenvolvidos desenhos, a arte de forma mediúnica. Certo? É um curso bem interessante aqui, bacana. Bom, então vamos ver como é que é a equipe no plano físico. Quem são os componentes? Dirigentes da reunião e seu substituto. Por exemplo, eu trabalho na quinta-feira com mais 2 coordenadoras do dia. Tem uma coordenadora geral, né, que coordena as 2, né, a diretriz geral, e cada dia tem 3 coordenadores que ficam responsáveis, né, em conduzir a reunião
e cuidar dos alunos que estão ali presentes e também da própria equipe. Médiuns ostensivos de psicofonia, psicógrafos e videntes. Médiuns esclarecedores, também chamados dialogadores, ou os antigos doutrinadores, a gente chama, atualmente a gente não usa muito isso, que doutrinar dá a ideia de que parece que você quer impor, né, uma regra, aquela coisa, e na realidade não é isso que a gente faz. A gente conversa com a pessoa. Dialogar seria, acho que o termo melhor, porque a gente está ali só conversando, ninguém está querendo esclarecer, quem dera eu, às vezes, né, conseguir esclarecer a mim mesmo, né, que dirá o outro, às vezes. Então, a gente dialoga, é bem interessante. A equipe de apoio, né, aplicadores de passe, pessoas que proferem prece ou fazem irradiações mentais. Isso não é muito comum ter uma equipe só para isso. Quando é necessário, a própria equipe faz, né? Todos os médiuns aqui, na maioria, acho que 99% dos médiuns que trabalham nas mediúnicas aqui, tanto dão comunicação como esclarecem, aplicam passe, né? Então, a gente... E visitantes ocasionais, que não é muito comum, porque a reunião mediúnica ela mantém uma egrégora, que é o quê? Justamente a junção da energia das pessoas que estão ali trabalhando, da espiritualidade, né? Então, isso não é um local que fica entrando, saindo, gente, né, e visitante a todo momento, né, porque acaba que desestrutura um pouquinho essa egrégora. Pronto. No plano espiritual, também temos uma equipe de dirigentes, de instrutores, mentores e orientadores, assistentes e socorristas, espíritos frequentadores. E sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima e se forma a equipe espiritual, que é muito maior do que a equipe encarnada, muito maior, não é pouco, não. Detalhe, numa reunião mediúnica, quando estamos atendendo supostamente um espírito, não é apenas um espírito que está sendo atendido ali. São vários que estão naquela escuta, ouvindo, muitas vezes com a mesma problemática. Então, a dimensão da reunião mediúnica ela é muito maior no plano espiritual do que no plano encarnado. Okay? Aqui é mais ou menos a constituição, só para vocês verem. Aqui na casa a gente trabalha em cadeiras, não é mesa, mesmo assim. Né? Aí tem o médium de comunicação, o dialogador, né? E os trabalhadores encarnados, fora toda a outra equipe, né? Que está atendendo outros espíritos, e a coordenação, que está ali, né, girando, cuidando, conduzindo, né, dando o tom da reunião, certo? E no plano espiritual, tem trabalhadores desencarnados, o espírito que está sendo atendida, né, e que está se comunicando através do médium ali, e, muitas vezes, alguém que está acompanhando e leva esse espírito, né, ele é conduzido, pode ser por um familiar, um amigo ou um trabalhador da própria reunião. Ok? Acho que assim não tem muita dúvida, não, porque estão, né? Alguma pergunta? Pronto. Essas são as referências, certo? Utilizadas para compor a aula, né? Fora palestras e muitas outras coisas que a gente fica assistindo e conteúdos, certo? Eu gostaria de agradecer. Espero que tenha contribuído, esclarecido um pouco, né, sobre o que é ser um médium, qual é a nossa responsabilidade, nosso propósito e, principalmente, que a gente consiga se utilizar dela aí para o nosso crescimento, ok? Muito obrigada, uma ótima noite.